recorde atrás de recorde, lá muito bacana lá. Não esqueça de sentar o dedo no like, dê o seu gostei lá pra gente, tá bom? Então, vamos abrir agora, os animais tudo de banho tomado, bem alimentados. Vamos abrir a nossa jaula. Abre a jaula aí, a jaula da esperança. Olha só, meu, formação clássica hoje. Que é isso? Que é isso? Pascoalzito, boa tarde, boa tarde. Um prazer ver a vossa pessoa novamente. E aguardo o seu destaque inicial. Oswaldo Pascoal. Rimou. É verdade. Benjamin, boa tarde, Sormani, boa tarde, Flavinho. Flavinho também, estilo novo, olha lá. E o Mano tá de volta. Isso, rapaz, o Mano de volta depois de um mês de férias, hein? Que espetáculo. Ali também, Pacincani, Pacincani tá de volta. Ele e o Tchutchuco, depois que ele lavou o boneco nesse final de semana, ele tá de volta também para participar do programa de hoje. Você sabe que o Hudson-Odoi, o atacante do Chelsea, da seleção da Inglaterra, a polícia foi na casa dele, ele precisou de ambulância, ele já teve problema com o coronavírus, saiu... vou falar um negócio pra você, tem cara que não consegue se segurar, não é porque, no Brasil, não é no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tem 19 anos, não consegue ficar em casa, né, Benjamin? Não, peraí, ficar em casa ele ficou, ele não saiu de casa, o problema é que ele chamou... Não, ele saiu. Uma amiga. Ele saiu. Uma ele saiu e a outra ele ficou. Então, mas, pô, que mundo é esse que nós estamos, né, meu? Pô, tadinho do cara, o cara não pode curtir mais nem com a mulher lá, né, meu? Pô, o cara tem, né? É complicado essas coisas, é um assunto delicado, né, meu? Vou fazer o quê? Mas, pô, o cara tem quantos anos ele tem, Pascoal? 19? 19. Jogador da seleção da Inglaterra, o atacante Hudson-Odoi do Chelsea. Caramba, Pascoalzinho, 19 anos, testosterona lá em cima, velho. Não é fácil, não. Não vou julgar o cara, não. Não vou julgar o cara, não. Ele tá, sei lá, não vou julgar. Não vou falar que ele tá... tudo bem, não vou julgar. Eu não vou julgar. E olha, você falou do Pipo, depois eu vou falar uma frase do rapaz ontem numa live... que, olha, tá em todos os noticiários do mundo, a frase do Pipo ontem, Sormani. Ele falou, eu adoro mascotes, cada um interprete da forma que quiser. Boa tarde, Fábio Air Jordan Sormani. Tudo bem, Benja? Ele falou isso eu mesmo? Adoro mascotes. É chegado no mascote? Fala. É mesmo? Isso aí queima o filme da gente, cara. Isso queima o filme da gente. Sabe, a gente tá aqui faz o quê? 6 para 7 anos, construindo, entendeu? Edificando o programa, nós mesmos, né, como jornalistas, aí ele aparece, cai do céu no nosso colo, no nosso colo. Não cai no colo de ninguém. Ele queima o filme da gente toda hora, ele não sossega. O fim de semana ele não para, entendeu? Em vez de ler, ele fica fazendo live na internet e fica falando um monte de abobrinha e queima o filme da gente. Vai sair no UOL de novo, entendeu? É uma frase complicada. Meu pequeno menino, de volta das férias. E que dia, hein, mano? Você volta depois do Pipo dizendo uma live ontem. Eu adoro mascotes. Com certeza, Benja. Tudo bem? Boa tarde pra você. Boa tarde ao Facincani, Sormani, Pascoal, Flavinho, a galera que tá em casa aí também. E o Pipinho é um cara que, além de gostar muito de mascotes, ele é um cara extremamente solidário. Outro dia ele me deu um fuleco aí da Copa de 2014 aí também, na época que a gente tava no Rio de Janeiro. Ele falou, tô, mano, te entrego o meu fuleco com todo carinho. Eu falei, pô, Facincani, não precisa. Ele falou, faço questão. Me deu o fuleco. Mas, ô, Benja, informação importante aí também, mano, jornais da Itália estão sondando a possibilidade aí do Napoli fazer uma proposta pro Everton Cebolinha, hein? O Milan, que já em determinado momento demonstrou interesse também, o Everton da Inglaterra também já quis o Cebolinha. Tem também uma possibilidade aí também do Borussia, depois que retomar realmente aí o futebol europeu com tudo, o Sancho pode estar deixando aí também o Borussia e o Borussia vai estar com dinheiro em caixa. Pode ser também um destino para o Everton Cebolinha, hein?
Olha, eu posso estar enganado, mas eu duvido que esse ano vai ter uma transação de peso qualquer. Posso estar enganado, posso errar. Daqui 2 meses você fala pra mim, ó, chupa Benja. Mas pra mim é tudo isso é blá blá blá, duvido, mas vamos aguardar. Flávio Gomes, o cara que mais entende, mais conhece o Pipo, essa foi a frase de ontem dele, eu adoro mascotes. Tudo bom, Flavinho? Meu Deus do céu. Oi, Benja, boa tarde, bem-vindo, Mano, de volta, boa tarde a todo mundo, Sormani, Pascoal, Facincani. Duas informações rápidas, hoje pela manhã aqui, a polícia teve de dispersar 2 aglomerações aqui embaixo, perto de onde eu moro. Uma delas, imaginava-se que poderia ser alguma manifestação para alguma coisa, mas na verdade era uma multidão assistindo o capítulo 36 da temporada 39 da série sobre Michael Jordan. Estavam discutindo se uma cesta que o Michael Jordan fez no jogo 17 dos playoffs de 1988 contra o Charlotte Hornets, se ela foi uma cesta de 3 pontos ou se foi uma cesta de 2 pontos. Então estava uma confusão danada, a polícia chegou com gás lacrimogêneo e dispersou todo mundo. E do lado havia outra multidão discutindo se o Sid Clay precisa emagrecer ou não. E aí realmente a coisa está muito confusa aqui no Rio de Janeiro. Espero que a gente possa esclarecer todos esses fatos no programa de hoje. Não, e é legal você tocar nesse assunto, porque aqui em São Paulo, hoje um dia terrível aqui, né? Avenida Paulista com mais de 700 mil pessoas, porque o fã-clube do Alonso tá revoltado, o fã-clube do Vettel, sabe? O fã-clube do Vettel hoje, uma coisa de louco. E aí teve uma briga generalizada, porque a torcida organizada do Vettel entrou em confronto com a torcida do Alonso, né? E o que aconteceu no meio disso aí? Eu estava vendo agora, né? A ONU marcou uma reunião, a ONU, extraordinária, para discutir o que fazer com os mecânicos da Fórmula 1, né? Porque eles estão sem trocar pneu há muito tempo lá, né? E isso é uma coisa que tá... Até os pneus estão reclamando dos pneus biscoito. Realmente foi muito bom você lembrar. E até porque a série do Michael Jordan, realmente ninguém está assistindo. A série do Michael Jordan, ninguém no mundo está assistindo, nenhum atleta, ninguém. Realmente está um fiasco, realmente assim uma coisa muito ruim. Mas, muito obrigado pela dica, Flavinho, e vamos torcer para a multidão, para quase 1 milhão de pessoas saírem da Avenida Paulista, que essa briga de Vettel, do fã-clube do Vettel com o do Alonso, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ô, Felipe Facincani, o homem da frase, eu adoro mascotes. Tudo bom, Pipo? Qual mascote que você mais gosta, Pipo? Tudo bem, Benjamin? Boa tarde para você, boa tarde, Fábio Sormani, boa tarde, Pascoal, Flavinho, bom retorno ao Mano também das férias. Boa tarde a você e não tem nada de, eu coleciono mascote com a conotação da primeira série B, por exemplo, do ensino fundamental, entendeu? Que é a conotação que você gosta, muito pelo contrário, né? Eu gosto de colecionar mascotes de Copas do Mundo, os bichinhos que estão aqui, porque um dia, se eu tiver filhos, por exemplo, vou mostrar para eles que essas lembranças foram muito legais nas coberturas que eu fiz na vida, apenas isso. Mascotinhos simpáticos, que são legais, que a gente pode colocar como enfeite, enfim, são esse tipo de material que eu gosto bastante de ter lembranças de eventos de Copa do Mundo, só isso. Que legal. Ele coleciona mascotes. Bom, mas olha só, que balde é esse, velho? Você vai cair dentro aí, ó. O que é isso aí, ô Pipo? Não vou cair dentro. É uma pinico, pô, cego. Isso é um pinico, pô. Não, mostra aí o tamanho, já veio isso aí, cara? É tudo. Pinico é o teu nariz também. Ele é diferente, hein, Benja? Ele é diferente, Benja. Eu vou dizer um negócio pra você, mano. Ô, mano, se for café, meu, ele só vai dormir na sexta-feira, velho. Tem uns 25 litros de café aí. Não, hoje é Guaraná. Vamos pro intervalo e na volta a gente fazer saltos volta ornamentais nessa xícara. Calma aí, gente, calma aí. O fã-clube do Vettel tá querendo subir aqui. Não deixa, não. Deixa, não. Pera aí. Vamos pro intervalo e a gente volta rapidinho. Aquilo é legal demais. A gente já volta.
Estamos de volta aqui ao Fox Sports Rádio. Você também vai nos acompanhando ao vivo no YouTube, no Facebook, nas páginas oficiais do Fox Sports, tá bom? E mensagens sempre pelo Twitter com a hashtag FS Rádio Brasil. Ou antes de ir para a enquete, ô Pascoal, sobre o jogador do Chelsea, eu não vou falar mais nada não, porque tem uma outra suspeita aí, que eu já não sabia, então não vou defender ele não, vou esperar, não vou mais defender não, porque tem uma outra história que apareceu agora aí, envolvendo ele, que é uma coisa mais complicada, então não vou defender ninguém não. Vamos para a enquete do dia, que é o seguinte. Pô, ontem teve reprises, o futebol, as coisas antigas voltaram à tona. E aí teve o seguinte, qual time foi melhor? O Chelsea de 2012 ou o Liverpool de 2019? Pascoalzito, o Mundial do Corinthians em cima do Chelsea, do Peter Cech, de Fernando Torres, do Moses, enfim, do Lampard, ou o Liverpool do Klopp, do Firmino, do Salah, do Mané. Qual é melhor, Pascoal? Eu fico com o Liverpool. O Liverpool é um time que desenvolvia melhor o futebol em 2019, continua desenvolvendo esse ano, mas acho que o time do Mourinho era um time mais reativo, é um time que não era um time que propunha o jogo, marcava o adversário da frente. Veja o jogo contra o Barcelona, por exemplo, como é que foi. Não era o Mourinho, e depois foi jogar o Mundial, acabou sendo derrotado pelo Corinthians, perdeu, o Corinthians teve mais capacidade, teve melhor categoria e ganhou o título mundial. Agora, o Liverpool, no meu entendimento, é melhor no estilo de jogo, no plano de jogo, até nas suas peças ofensivas, do que aquele time do Chelsea. Fábio Air Jordan Sormani, qual time é melhor? O Chelsea de 2012, que o Corinthians ganhou o Mundial, ou o Liverpool de 2019, que ganhou do Flamengo o Mundial? Então, Benja, aquele Chelsea lá não era dirigido pelo Mourinho, ele era dirigido pelo Roberto Di Matteo, que substituiu o espanhol. Não, lá, pelo Benítez. Rafa Benítez. Rafa Benítez, hein? Rafa Benítez. Pelo Benítez. Tá, o Rafa Benítez, exatamente. Isso. Depois o entra Di Matteo, ele ganhou o Di Matteo ganhou a Champions. Isso, aí ele cai e assume o Rafa Benítez, não era o Mourinho. Sem dúvida alguma, o Liverpool, né? O Liverpool do Klopp, além de ser um time extremamente moderno, com ataque com Salah, Firmino e Mané, uma coisa impressionante, né? Esse trio ofensivo é encantador, né? Então eu fico também com o Liverpool, assim como o Pascoal, fico com o Liverpool do Klopp. E o Chelsea também no Mundial, na Champions, tinha o Drogba e no Mundial contra o Drogba não tinha. Não tinha. Ô, meu pequeno menino, qual time era melhor? O Chelsea de 2012 ou o Liverpool de 2019? Então, Benja, a galera acaba falando do Chelsea até com desdém, porque o Corinthians acabou vencendo, né? Mas se a gente pegar aquele time do Chelsea, era o Cech no gol, Ivanovic, Davi Luiz, o Cahill e na esquerda era o Ashley Cole. O meio-campo tinha Ramires, Lampard e o Juan Mata na armação. Aí você tinha lá Moses de um lado, Hazard do outro e Fernando Torres. Era um belo time. Tanto que eliminou o Barcelona na semifinal jogando no Camp Nou e venceu a final nada mais, nada menos do que o Bayern. Nada mais, nada menos do que o Bayern. Então é uma situação, Benja, que quando o Corinthians ganha, a galera acaba meio que depreciando, fala, esse Chelsea era uma porcaria. Não era uma porcaria, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Inclusive, a galera que fala que o Corinthians foi amassado nesse jogo, ontem eu tive a possibilidade de rever na íntegra, o jogo foi pau a pau. O Corinthians se dispôs a atacar. Inclusive, eu vim logo no Japão, foi a primeira vez que eu assisti o jogo ontem na reprise, e o Corinthians também atacou, mas o Liverpool era melhor que o Chelsea. Não entendo mais nada. Ô, Flavinho... Jesus amado, ontem, não entendo mais nada. Inclusive, ontem também eu estava assistindo... O que foi, Pascoal? O senhor não entendeu? Não dá pra entender. Pô, ele só faz elogios ao Chelsea, porque o Chelsea era lindo, maravilhoso, espetacular. O Corinthians ganhou de um time cidadão. ultra...
Né? Mas não, você não pontuou, você deu um tom diferente. Eu disse, o Corinthians ganhou do Chelsea com todos os méritos porque foi melhor. Ponto. Agora você falou que o Chelsea era espetacular, não, é que o senhor mesmo, já que o senhor se doeu, né? viu? Dos deuses tinham que entregar os deuses tinham que entregar um prêmio para aquele time do Chelsea. Aí na hora de escolher, você escolhe o Liverpool. Aí eu parei, né? Mas aí que tá, eu acho o Liverpool mais forte, mas o senhor usava uma tática, inclusive de falar que o Chelsea era o São Caetano inglês, e o senhor foi pego realmente de calça curta agora, porque a cara serviu, né, Pascoal? Não, e era mesmo. Nunca disse isso, nunca disse isso. Era mesmo. Era mesmo, Pascoal, era mesmo, até a cor era igual, o Chelsea foi o São Caetano só eliminou o Barcelona na semifinal e ganhou do Bayern na final. Na fase seguinte, o Chelsea foi o primeiro campeão da Champions League a ser eliminado na fase de grupos no campeonato seguinte. O time era fraco. O time era muito fraco. Ganhou aquele campeonato porque o futebol proporciona essas coisas. Meteu uma retranca contra o Barcelona e conseguiu empatar. Todo mundo atrás. A bola não passava do meio campo. Ridículo. Jogou aquele time pequeno. O futebol proporciona isso. Repito, o Chelsea foi o primeiro campeão da Champions League que no ano seguinte foi eliminado. Pera um pouquinho, mano. Você falou, agora deixa eu falar. O Chelsea foi o primeiro campeão mas você falou que empatou, da Champions League a ser eliminado na... Mas, gente, pelo amor de Deus. Ô, mano, posso falar ou não? Posso falar? Posso falar? Então tá a informação correta. Você não gosta quando as pessoas borrifam em você, mas você adora borrifar os outros. Deixa eu falar. Eu passo pra você. Eu não tô borrifando, tô corrigindo uma informação incorreta que você passou. De novo. O Chelsea foi o... Vai. Calma, gente. Pera aí. Não reclama. Pera aí. Calma. O jogo nem começou. Calma. Ô, meu pequeno menino, espera. Deixa o Sormani terminar. Espera. Pera aí, mano. Fala, ô Sormani. Calma. É o Pascoal sempre com esse espírito o Chelsea ruim dele. Vamos lá, Sormani, fala. É o seguinte. Com a nova formação da Champions League... O Chelsea foi o primeiro time a ser eliminado na fase de grupos depois de ter sido campeão. Isso aconteceu em 1981 com o Nottingham Forest, mas o formato era outro. Ele ganha em 81 e no ano seguinte é eliminado na fase de grupos. Mas o formato da Champions League era diferente naquela época, e nem chamava Champions League. Não era nem o nome, bom, enfim, não importa. O time era fraco. O futebol proporciona essas coisas. Um time fraco ganhar do mais forte. Só o futebol proporciona isso. Pro Facincani, que adora tênis, ganhar do Nadal, ele tem que jogar melhor que o Nadal. Ele não vai ganhar a retranca do Nadal. De jeito nenhum. Ele tem que atacar, ele tem que ir pra cima, ele tem que mostrar jogo. Se não fizer isso, não ganha. O futebol proporciona esse tipo de coisa. E na final, o jogo contra o Bayern foi em Munique. Foi Munique, acaba empatado e a decisão é nos pênaltis. Ele ganha do Bayern nas penalidades e elimina o Barcelona com a calça na mão. Gente, não tem problema nenhum, o Corinthians foi campeão do mundo. Ninguém tira isso do Corinthians. Foi campeão da Libertadores, ninguém tira, ninguém apaga. Mas que o adversário era uma baba. Era. O Santos ganhou 3 campeonatos paulistas seguidos, que é o time que eu gosto. Pô, ganhou uma final do São Caetano, outro do Guarani. Pô, é a mesma coisa que ele ganhar do Corinthians? Claro que não. Óbvio que não. O Corinthians ganhou a Champions League do Chelsea? Ganhou, legal, parabéns. Ganhou, parabéns. Mas o Chelsea era uma baba. Pronto. Baba, eu não concordo. Uma vez a gente perguntou pro Tite, o Tite estava fazendo o Fox Sports Rádio ao vivo com a gente, e o Tite na época falou que se fosse aquele Barcelona do Guardiola, que dificilmente qualquer clube brasileiro ganharia. Mas dificilmente Baba, não. Acho. Ele falou que não ganhava. Peter Cech é um monstro. Falei que não ganhava. O Peter Cech era um goleiraço. Você falou dificilmente. Pô, Davi Luiz, Moses, Ashley Cole, o Lampard, o Torres. Concordo que não era uma seleção, mas Baba... Pô, Sormani, Baba não ganha a Champions League, mas calma aí. Posso falar que agora? A discussão é boa. Fala, ô meu menino, deixa só o Flavinho e o Pipo falar e volta com você, tá bom? Senão eles ficam muito tempo sem falar, fica todo mundo nervoso comigo. Fala, ô Flavinho.
Olha, time ruim não era. Mas não era o melhor time da Europa. Era o campeão europeu, mas não era o melhor time da Europa. Isso acontece de fato. Como disse o Sormani, no futebol, muitas vezes, em campeonatos assim, campeonatos de mata-mata e tudo mais, acontece de o melhor time não ser campeão, mas quem ganha não pode ser desprezado. O que aconteceu naquele ano foi que o Chelsea, que chegou ao final do ano para jogar com o Corinthians, já jogava diferente. Já era diferente do time da Champions League, que era um time muito organizado e que acabou conquistando o título em cima de equipes favoritas, sem dúvida nenhuma. Mas não era um time ruim. Agora, na comparação com esse atual Liverpool, o Liverpool é melhor. O Liverpool é efetivamente o melhor time da Europa. O Liverpool chegou à final do Mundial, ganhou a Champions na condição de melhor time da Europa, né? Que não era o caso exatamente do Chelsea. O Chelsea foi uma surpresa ganhar a Champions League, mas o Liverpool não. O Liverpool, de fato, confirmou aquilo que se esperava dele. Então, acho que na comparação desses dois times, o Liverpool tem um time melhor. Mas o Chelsea, para mim, estava longe de ser uma baba. Eu acho que era um time difícil, um time duro, mas que chegou ao final do ano sem jogar o mesmo futebol, já meio desestruturado, já meio brigado e tudo mais, porque, curiosamente, as coisas desandaram depois da Champions. Tanto desandaram, como lembrou o Sormani, que no ano seguinte a equipe foi eliminada já na fase de grupos. Mas era um bom time, não era um time ruim, não. Ô, Pipo, mas aí daqui a pouco nós vamos voltar numa discussão, porque é uma discussão que é repetitiva, esse negócio de ser resultadista ou não. Para mim é o seguinte, se o Chelsea ganhou a Champions League, então naquele ano o melhor time da Europa era o Chelsea. Entendeu? Foi uma surpresa, mas naquele ano foi o melhor time da Europa. Aí não tem, na minha opinião, aí já não tem discussão. Fala, Pipo. Pipo? Facincani, hein? Facincani congelou. Mano, o Pipo tá brincando de estátua. Então, fala você o que você queria falar pro Sormani. Então, Benja, eu repito aqui, é que quando é o Corinthians que ganha alguma coisa, geralmente tem esse desdém por parte de todo mundo. Isso daí é fato. O Chelsea, para quem não se recorda naquele jogo contra o Barcelona, ele saiu perdendo por 2-0. Ele saiu perdendo por 2-0 no Camp Nou. E ele empatou o jogo. Como é que um time que tá perdendo 2-0 busca o resultado é um time retranqueiro? Como é que um time que elimina o Bayern foi nos pênaltis? O Brasil ganhou a Copa de 94 nos pênaltis e todo mundo comemora. Então, querendo ou não, gente, eu repito aqui, o Chelsea, ele não era essa porcaria, não. Quando falam, o Chelsea é fraco, vamos lá, ó. Todos os jogadores do Chelsea jogaram Copa do Mundo. O Cech jogou em 2006, o Ivanovic em 2010 e 2018, o Kerr em 2014 e 2018, o Davi Luiz em 2014, o Ashley Cole em 2006, 2002 e 2010 também, o Ramires em 2010 e 2014, o Lampard em 2006, 2010 e 2014, o Hazard em 2014 e 2018, o Juan Mata em 2010 e 2014, o Mose em 2014 e 2018, o Fernando Torres em 2006, 2010 e 2014. Então, falar que o time do Chelsea é fraco, me desculpa, não é fraco. Não é fraco. Que o Liverpool é melhor, agora respondendo o Pascoal, eu também acho o time do Liverpool um futebol mais atraente, é um futebol aí mais envolvente, com jogadores aí mais qualificados, sim. Mas quando falam, o Chelsea era uma porcaria, é o São Caetano inglês, isso daí pra mim é recalque, me desculpa, pra mim é recalque. Ô, Pipo, nós descongelamos o Pipo. O Mano falou que é recalque aí essas porradas no Chelsea. Você tá com quem nessa? Tá com o Mano ou tá com o Sormani? Precisa ter um lado nesse programa. Não, eu concordo com o Mano, porque eu acho que o time do Chelsea, ele tinha peças diferentes, jogadores que eram muito especiais. Por exemplo, o próprio Peter Cech era um goleiro excepcional, o Ashley Cole era um grandíssimo lateral, o Lampard dispensa apresentação, o Hazard já despontava, já começava a ser um grande nome a ser observado como um futuro sucesso no futebol europeu naquele momento. Então, o próprio Juan Mata era um grande meia de armação. Então, você tinha nomes ali de muita qualidade. O que talvez aquele Chelsea não tinha em relação ao Liverpool de 2019 era um conjunto e um técnico.
Tá? Faltou o técnico, aquele Chelsea, para fazer com que aquele time evoluísse muito mais, que aí é onde o Sormani tenta explicar no estilo de futebol. Eu acho que assim, cada um ganha da forma que acha melhor ganhar. Para uns agrada visualmente, para outros não agrada, mas não dá para falar que aquele time não foi competente ou não foi um bom time na estratégia que armou. Para parar o Barcelona, ou você desarmava o jogo inteiro, ou você se trancava o jogo inteiro, ou você se fechava o jogo inteiro, então você não ganharia. Assim como o Chelsea também travou o Bayern de Munique. Para mim, o grande time de 2012 já era o Bayern de Munique, que no ano seguinte foi campeão da Liga dos Campeões. O Chelsea ganha do Bayern dentro do Allianz Arena, ou seja, dentro da casa do Bayern de Munique. Não foi qualquer título. Foi uma festa preparada para o Bayern de Munique ser campeão europeu e o Bayern naquele dia sentiu o peso. O Bayern tremeu, o Bayern pipocou, não conseguiu jogar diante desse Chelsea que teve de novo uma grande estratégia de travar uma equipe que era muito melhor. Ribéry, Robben, enfim, o time do Bayern era ótimo. Toni Kroos, Schweinsteiger, Philipp Lahm, um timaço, era base praticamente da seleção alemã, né? Que 2 anos depois seria campeã do mundo. Então, eu acho que a gente tem que enxergar a capacidade daquele Chelsea. Agora, em termos de conjunto, de ser mais time, de ser mais sólido, é lógico que a equipe do Liverpool ela é melhor que o Chelsea, né? Inclusive por ser mais treinado. Por isso que, ao mesmo tempo, não dá para tirar o mérito de quem, como o Flamengo no ano passado, fez um grande jogo contra o Liverpool. Perdeu. Lógico que no resultadismo a derrota não serve para nada. Mas fez um jogo bom contra um time que é muito capaz. E melhor ainda o Corinthians, que foi mais time que o Chelsea e que teve um ano muito mais bonito que o Chelsea. Um ano de conquista inédita e invicta de Libertadores e também invicta, obviamente, de um campeonato mundial interclubes como foi no Japão no final do ano. Então, mérito pra mim não é só porque o Chelsea, porque é o Liverpool. O mérito é de quem foi lá e ganhou jogando bem, como foi o Corinthians em 2012. Ganhou jogando porque se provou mais time. Aquela partida do Corinthians em 2012, eu vou dizer um negócio pra vocês, foi um primor. A partida do Corinthians foi um primor. E ontem eu tava assistindo, 8 anos depois, rapaz, eu tava no estádio aquele dia. E vou contar um negócio pra vocês, eu vendo o jogo, velho, entrou um cara chamado Martínez. Eu falei, mas da onde apareceu o cara, rapaz? Eu nem sei quem é o cara. Olha, eu já fui no Google ver, eu não lembro do cidadão, não lembro nem que ele entrou em campo. Mas, ô, Sormani, você agora tá ali, nem lembrava desse cidadão, velho. Mas, ô, Sormani, o senhor tem direito aí, o Mano respondeu, não sei se você ouviu, então fique à vontade agora. E pedir pro Flavinho se comportar um pouco mais. Não, Fala, Sormani. Eu respeito a opinião dele, ele não tem recalque nenhum com o Corinthians, de maneira nenhuma. Eu não sou torcedor, eu sou jornalista. Eu tô aqui não como torcedor, eu tô aqui como jornalista. Eu não vim aqui representar um time. Eu represento a minha classe, a minha categoria. Eu não sento aqui porque eu sou um representante de um time de futebol. Não, eu sento aqui porque eu sou jornalista, formado na Casper Libero, em 1979, tenho um diploma, sou graduado. Agora, respeito a opinião das pessoas, entendeu? Discordo. Esses caras disputaram a Copa do Mundo. Fizeram o quê na Copa do Mundo? Tá cheio de cara no Oriente Médio que também disputou a Copa do Mundo. Tá cheio de cara. O que eles fizeram numa Copa do Mundo? Ninguém fez nada. Entendeu? Eu acho aquele time do Chelsea muito fraco. É minha opinião. E não tenho recalque nenhum contra o Corinthians. Ao contrário, tenho admiração pelo que o Corinthians fez, por exemplo, na Libertadores. Ganhou de forma invicta, tomou só 4 gols, bate o Boca Juniors bem no Pacaembu, consegue um empate espetacular na Bombonera. E eu sempre realço isso aqui. E ressalto também. Sempre. Não tenho recalque nenhum contra o Corinthians. Ao contrário. Gosto do Corinthians. Tenho admiração pelo Corinthians. Então, eu só estou aqui como jornalista e não como torcedor, analisando o adversário do Corinthians na Copa, na final do Mundial. Foi o Chelsea. E, aliás, foi a última vez que um time não europeu ganhou o Mundial. Acabou. Porque era a única possibilidade, pegar um time como aquele. Foi a única vez. E, então, eu acho isso. Respeito a opinião dos demais. Mas a minha eu mantenho e tenho convicção naquilo que falo e naquilo que vejo. E, para mim, o Chelsea é um time muito fraco. Ô, Sormani, eu acho que cada um tem opinião aqui no programa e também não vamos nesse negócio, eu respeito a opinião dele e do outro, porque aqui no programa a gente sabe que ninguém respeita nada. Mas o que eu discordo de você, eu concordo em uma coisa que você falou e discordo na outra.
Você falou, pô, na minha opinião, o time do Chelsea era uma baba, né? É tua opinião, não tô... Eu não acho. Agora, o treinador era péssimo, porque o Rafa Benítez é um iluminado, porque nesses anos todos aí ele perambula por grandes clubes da Europa, não sei como. Agora, por exemplo, talvez se um Klopp fosse um treinador do Chelsea, aquele time seria diferente. Mas você acha baba mesmo, Sormani? Olha, Peter Cech, eu não estou falando que é melhor que o Barcelona do Guardiola. E também acho que o time do Liverpool de 2019 também é melhor do que o Chelsea. Mas eu acho que o grande problema daquele time do Chelsea não era o time, era o técnico. Agora, baba, o que chama um pouco a atenção, Sormani, é o termo baba, porque baba, fala, pô, um time que é campeão de Champions League, um time que chega lá, baba é só isso. Você acha mesmo, olhando individualmente... Sormani, pô, Lampard, Peter Cech, Ashley acho o time fraco. Moses, Davi Luiz, Lampard. O Ivanovic era fraco. Na minha opinião, era fraco. O Cahill, né? Na zaga era fraco. Nunca gostei do Davi Luiz. Que foi expulso. Tava no 7-1. Nunca gostei do Davi Luiz. Ele foi expulso no jogo. Não entendi. O Cahill foi expulso. Foi expulso. Não, o Cahill foi expulso aí no acabou jogo. sendo expulso. O Ashley Cole era um bom jogador. Eu gostava dele. O Cech e o Ashley Cole eu acho bons jogadores. O Lampard também. Não dá nem pra discutir. Ramírez. O Hazard. Naquela época era uma criança ainda, agora tá mais ok. É um bom jogador. Mata. Tem dó, gente. Tem dó. Moses nem era titular do Chelsea. Na época do Mourinho, ele nem era titular. Ele era reserva, ele era banco. Virou titular. Fernando Torres, convenhamos, hein? Era o ponto fraco daquele time da Espanha, que foi campeão do mundo, era o camisa 9. Era ele. Eu não acho. Eu acho um time fraco. Ganhou porque o futebol possibilita esse tipo de coisa. Só por isso. O Mano quer falar. Fala, o meu menino. Eu só queria deixar claro, Benja, eu sou corintiano sim, inclusive estive no Japão, estive na La Bombonera também no jogo contra o Boca, e eu não tô aqui para ficar fazendo escada para time nenhum. Não é pelo fato de eu ser corintiano que eu vou ficar aqui defendendo com unhas e dentes e talvez me portando como um torcedor no ar, muito pelo contrário. Assim como já defendi outros times em outras oportunidades, quando outros times também foram atacados, no meu ver, de maneira injusta, eu me posiciono com relação ao que eu penso. Eu não estou aqui para agradar A, B, C ou D, mas eu repito, independentemente de qualquer coisa, independentemente de eu torcer para o clube A, B, C ou D, eu não estou aqui vestindo camisa de clube nenhum. Eu, quando faço programa, eu, quando entro realmente dentro de um estúdio, ou quando participo de algum programa, mesmo que até através de câmeras aqui dentro das nossas casas, eu realmente me porto de maneira isenta, imparcial. Eu não estou aqui para representar time nenhum. Eu não sei se foi essa indireta que o Sormani quis dar, mas eu estou respondendo com relação a isso. Eu sou torcedor do Corinthians sim, mas independentemente de eu ser torcedor do Corinthians, eu estou aqui de maneira isenta e imparcial. Nossa, o Flavinho já tumultuando o programa como sempre. Ô, Pascoal, você concorda, nessa aí você concordou com quem? Com o Sormani ou com o Mano? O time do Chelsea era uma baba, como diz o Sormani, ou o time do Chelsea era muito bom, como diz o Mano? Não fica aí de nhanhanhã, não. Não, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso aí. Para mim, o time do Corinthians era muito mais organizado do que o Chelsea. O Corinthians não poderia, e não tinha as estrelas, por exemplo, que tinha o Chelsea, mas o Corinthians, são estrelas internacionais que jogavam no Chelsea. Mas o Corinthians tinha organização. Tinha um treinador que dava a ele a organização. Esse time do Chelsea chega para o Mundial já todo ali meio que mambembe. O time não tinha nenhuma organização. E ainda o Moses bateu uma bola que o Cássio fez uma defesa muito importante para o time do Corinthians. Tem uma outra cabeçada no Moses também ao longo da partida, nessa decisão contra o Chelsea. Então, no meu modo de ver, o time do Chelsea poderia até, e tinha bons jogadores, mas não tinha a organização do Corinthians. A diferença foi a organização do treinador que botou a mão, organizou o time. O Corinthians foi campeão invicto, tanto da Libertadores como no Mundial. O Corinthians foi invicto desde a Libertadores até no Mundial. Não dá para questionar o trabalho do Corinthians. Agora, eu também acho que o time do Chelsea não era a sétima maravilha do mundo. Você acha que o Chelsea era um time... Oi?
Do Mundial só dá para ser campeão invicto, Não né? entendi o que o Flávio falou. Claro, óbvio. Óbvio, não dá pra Agora ser entendi campeão o do Mundial, falou, só perdão, dá não para entendi. ser campeão invicto. Não, tô dizendo, o Corinthians ganhou, é claro. Popped over this wireless battery bank for an unboxing. Let's check this thing out and see what we got inside. This thing is solid. Essa Champions. O Chelsea foi melhor do que o Barcelona naquele jogo e foi melhor do que o Bayern de Munique. Conseguiu ganhar. Mas não era um time melhor, entendeu? Acho que a gente precisa considerar essa perspectiva e nunca assim, cravar só porque o time ganhou o campeonato, ganhou o torneio melhor. Campeonato Brasileiro de 78, 77. Muito mais pontos do que o São Paulo. Aí, por causa do regulamento, esdrúxulo e tal, teve uma final em 78, no Mineirão, e o São Paulo ganha nos pênaltis, porque naquele dia o Atlético não jogou tão bem, o Chicão chutou todo mundo, o Neco, o sei lá quem e tal, quebrou a perna, não sei de quem. O São Paulo é melhor, era um time melhor do que o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro de 77? Não era, mas ganhou o campeonato. É assim que funciona o futebol. Ué, a gente não precisa cravar que o time é melhor. Não, mas o time às vezes foi melhor, só isso. Eu não entendi. Mas eu não entendi agora o seu comentário, porque você está falando a mesma coisa que eu falei. Eu acabei de falar que o Chelsea não era o melhor time da Europa. Acabei de falar. Eu acabei de falar que o Barcelona tinha muito mais time que o Chelsea. O campeonato, o Bayern de Munique se tornou, era muito mais time. Só que naquele ano, eu não falei que na história o Chelsea é melhor que Barcelona e Bayern de Munique. Não, foi naquele jogo. Não falei que esse time do Chelsea que ganhou a Champions League é o maior time que eu vi jogar na vida, também não falei. Agora, naquela temporada específica, o Chelsea foi o melhor time da Europa, porque ganhou a competição mais difícil do planeta, que era a Champions League. Se foi na retranca, se foi nos pênaltis, chongas. O que vale é o título. O que vale ali é isso. Você falou, mas se o Girona ganhar do Barcelona... Não, peraí. Você está falando de um jogo. Eu estou falando de um campeonato. Se você for disputar a Supercopa da Espanha e o Girona ganhar do Barcelona, que é um jogo só, eu vou falar, na Supercopa da Espanha, o Girona foi melhor que o Barcelona. Porque o melhor é quem vence. O resto é papo de escola. Olha aqui, o Pedro Zói manda aqui pro Sormani uma aqui, ó. Ô, Sormani, cadê o Sormani? Põe o Sormani aí, o Twitter tá aí, o pessoal quer falar com o Sormani. Cadê o Fábio Air Jordan Sormani? O Sormani tá resolvendo, estamos com problema de conexão. Mas tá aqui, ó. Então eu vou mandar para você, ô Pascoal. O Pedro Zói fala aqui, Benja, só o campeão é lembrado. O Flamengo venceu o Brasileiro de 2019, ninguém. Aí ele fala, só o Sormani lembra dos 4-0 do Santos. Só o campeão é lembrado. Não é verdade. Ô Benja, é claro que o campeão é lembrado, claro que o campeão, e tem que ser lembrado, a gente está lembrando do Chelsea campeão em 2012, claro, a gente tem que lembrar do campeão. Mas esse time do Chelsea, em 2012, não era o melhor time da Europa. Foi campeão sem ser o melhor time da Europa. Quantas vezes a gente já viu isso na história do futebol? Muitas vezes. Não só no futebol europeu, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, a gente já viu isso. Não dá para negar que isso acontece por conta das circunstâncias de um campeonato. Eu continuo achando que o Barcelona e o Bayern de Munique, eles eram melhores do que esse time do Chelsea. Eram melhores. Só que, por uma ocasião, por um momento, por uma circunstância, eles não foram campeões. Ou eles estavam ali, poderiam até mesmo fazer a final. Não fizeram, não estavam na final. Quem estava na final era o Chelsea. Quem foi para o final do Mundial foi o Chelsea. Então ele tem que ser lembrado como campeão europeu. Legal, mas ele não era o melhor time europeu de 2012. Isso na minha opinião. Tinha o Barcelona e tinha o Bayern de Munique na frente deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi o melhor time da Europa? Quem foi o melhor, Pascoal? Quem foi o melhor time da Europa naquele ano para você? Quem foi o melhor no final da temporada? Quando acabou a Champions League, para mim o Barcelona era melhor. Para mim o Barcelona era melhor. Isso eu também falei. Peraí, Pascoal, isso eu também falei. O Barcelona também era melhor e o Bayern de Munique também era melhor.
Também acho. Aí acabou a Champions League, o Chelsea foi campeão. Pergunto pra você, naquele ano, acabou a Champions League, qual foi o melhor time da Europa naquele ano? Não, pra mim, o título ficou com o Chelsea, mas o Chelsea não era o melhor time. O Chelsea, ocasionalmente, ganhou, pelas circunstâncias do futebol, o título europeu. Mas o melhor time era o Barcelona, na minha opinião. E o time do Bayern de Munique ainda era melhor do que o Chelsea. O melhor time do brasileiro do ano passado não foi o Flamengo. Foi o Santos. Não, claro que foi, Benjamin. Aí não dá pra discutir. Mas não dá pra discutir título. Título não dá pra discutir. O Barcelona era melhor, o Bayern de Munique era melhor. Claro, título não dá pra discutir. Agora, quem ganhou o título? Você pode discutir o jogo, Benjamin. Então, o título... O jogo eu discuto. Ano passado o Santos era melhor que o Corinthians no Campeonato Paulista? Era. O Corinthians foi campeão. O melhor time daquele Campeonato Paulista foi o Corinthians. Gente, o melhor é o que ganha. Fala, Pipo. O resto é papo de escola. Ô, Benja, é assim. Eu concordo com você, concordo com todo mundo que enxerga que o campeão, ele foi o melhor daquela competição. É óbvio que sim, tá? O que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de assimilar um pouquinho e de entender é que algumas predileções, alguns times que ela tem um carinho mais especial, ou então que sabe que no papel aquele time pode produzir um futebol para ser campeão, ele acaba perdendo em algumas oportunidades. Como foi o Barcelona, que no papel o Barcelona tinha potencial para jogar mais que o Chelsea, todo mundo sabe. Mas às vezes a gente tem que valorizar a estratégia adotada para um time ser campeão. E a estratégia, às vezes, ela ganha também e ela é competente, mais do que só o papel ser muito bonito na escalação. Como foi o Chelsea. Ele foi competente na sua limitação, ou seja, eu não sou um time, no caso o Chelsea, que vou atacar o Barcelona de peito aberto, porque eu vou tomar 12 gols. Eu não tenho competência para valorizar a minha posse de bola. Então o que eu faço? Eu marco, eu anulo as melhores opções do Barcelona. Isso faz parte do futebol, isso não é ilegal, isso não é imoral, isso faz parte do jogo, isso é fair play. O Chelsea jogou um futebol muito inteligente, ou seja, como é que você ganha às vezes um combate? Não é atacando o seu rival, às vezes é você deixando o seu rival ir para cima de você e no descuido você ganha. Isso é uma estratégia e é uma estratégia muito válida. Ganhou porque foi merecedor desse título, porque naquele momento se mostrou mais inteligente, mais sagaz dentro do jogo, viu que o Barcelona em muitos momentos estava ficando nervoso porque não conseguia fazer o gol, porque não conseguia desenvolver o seu melhor futebol e o Chelsea foi mais frio. E a frieza também é um elogio e também é uma capacidade de um time vencedor. Ele pode não jogar o futebol que as pessoas esperam que jogue. Aquele futebol bonito, vistoso, de ganhar de 8-0 de todo mundo, aquela coisa marcante. Claro que todo mundo gosta disso. Todos aqui no programa, sem exceção, gostam de um futebol bem jogado, bonito, pra frente, que marca, que arma, que faz tudo com muita perfeição. Mas às vezes, esse time não está num momento ou numa temporada que vá conseguir manter esse ritmo até o final, como foi o Barcelona. Ele cansou. O próprio Guardiola fala que as perdas dos jogadores do Barcelona, devido à intensidade que vinha de 2011, o time estava meio que se arrastando fisicamente já em alguns jogos. E o Chelsea estava mais forte fisicamente. Então a força física, com a estratégia, com um time inteligente, ganha. E isso é competente. Aí a gente vai voltar, por exemplo, em 82 na Copa do Mundo. O Brasil era o time mais lindo no papel, mais maravilhoso. Era um espetáculo. Todo mundo queria que o Brasil fosse campeão. Mas a Itália, naquele momento, ela se mostrou mais inteligente. Eu vou tentar anular o Brasil, vou tentar ser um time mais sólido na marcação, mais compacto e também jogar um futebol inteligente. E que não foi um futebol incompetente. O futebol incompetente nunca vence. O futebol feio nunca vence. Vence a estratégia. Vence o time que, dentro da sua própria limitação, sabe jogar futebol. O time ruim nunca é campeão. O time, para ser campeão, tem que ser bom. O Chelsea foi bom naquele momento. Tá bom. Na estratégia dele. Agradem ou não os mais visuais no futebol, mas ele foi competente, Benja, e tem que aplaudir. Já entendemos. Ô, Pascoal, o humor feirense mandou pra você. Ele 5 vezes a gente entendeu.
O humor feirense, ô Pascoal. Ô, Benja, avisa o Pascoal que ele tá com a memória ruim. O Barcelona em 2012 não ganhou a Champions e nem o Espanhol ganhou, pois perdeu para o Real Madrid. O melhor time da Europa aquele ano era o Bayern de Munique. Não, é a opinião dele, eu respeito a opinião dele, mas a minha opinião é diferente da dele. O Bayern de Munique tinha um grande time, tinha mesmo. O Barcelona tinha um grande time, tinha mesmo. E aí o Fassicani explicou que no livro está escrito lá que o time vinha decaindo fisicamente depois da temporada de 2011. A gente agora, plasticamente, era o time que me encantava, que eu gostava de ver. Ou não era o time que todo mundo gostava? Para mim, o Barcelona era melhor. Ponto. O Fassicani, veja como é que são as coisas. Você falou em time sagaz, você falou em time tático, você falou em time bonito. E esse mesmo time sagaz, técnico, importante, contra o Corinthians não jogou? Não ganhou, porque aí vai entrar o meu primeiro comentário, Pascoalzinho. Qual que foi o meu primeiro comentário? Que o Corinthians, naquele ano, se mostrou um time muito mais uniforme, com mais técnico, com mais organização. Tinha também um baita de um time no papel, com jogadores no momento esplendoroso. Ou o Paulinho não era um dos principais volantes do mundo, tanto é que dali foi vendido para a Europa. Ou o Danilo, que é muito subvalorizado por N pessoas, não era um cracaço de bola. Ou o Guerreiro não estava bem, ou o Emerson Sheik não era um falando do atacante. Chelsea, eu não estou falando do Corinthians. Eu não falei do Corinthians, eu falei do Chelsea. Claro. Eu não falei do Corinthians, Sim, eu falei do Chelsea. Esse mesmo time eficiente, maravilhoso, espetacular, que era desenvolto, que era tático, que era... Quanto o Corinthians não teve tática, correram errado, jogaram mal e perderam o jogo. É só isso. Esse time foi definhando. É só você... Poxa vida! Porque ele pegou um time que naquele momento era melhor. Só um minuto. Mas é isso que eu tô falando. A gente não pode tirar o mérito do Chelsea, mas não pode também esquecer do mérito do Corinthians. O Corinthians é quem foi lá e ganhou, porque ele era melhor também. Mas tinha mais técnico, foi mais time. É isso que eu tô falando. Ô Pipo, a Roberta Mastandrea faz uma pergunta para você no Twitter que eu acredito que o senhor não vai ter resposta. Acredito que o senhor vai faltar argumentos. Ô Benja, pergunta pro Pipo por que ele criticava e critica tanto o Filipão. Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 com a estratégia resultadista e ele só critica. Aê! Claro que não. Aê, Roberta! Jantou o Pipo! Não. Palmas, mano! Palmas, Pascoal! Porque é o seguinte... Eu vou ler de novo, Roberto. Peraí. Pera, Pipo. Não, senhor. Deixa eu responder, então, que aí eu te respondo com toda a elegância do mundo, e principalmente pra Roberta. Você vai responder. Mas a Roberta Mastandrea, ela almoçou, jantou... A pergunta dela foi aperitivo, boa. Canapés, Vale quitutes, brunch, tudo. Ela fala aqui, vou repetir, mano. Benja, pergunta então pro Pipo, por que ele criticava e critica tanto o Filipão? Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 com a estratégia resultadista e ele só critica. O que você achou dessa pergunta, Pascoal? Excelente, arrebentou com ele, tá palitando os dentes até agora, dona Roberta, ó. Só aqui, só no palitinho, ó, só no palitinho. Mastigou o Pipo. Ô, Sormani, o que você achou dessa pergunta aqui da Roberta Mastandrea? Não foi nenhuma pergunta, isso aí é uma tese que ela defende. Tese não, é uma afirmação, uma assertiva dela mostrando toda a incoerência do Fassicani. Porque, exatamente, o Filipão fez em 2018 algo que ele achava que era estratégico para ganhar o campeonato. Ganhou. Foi legal? Não foi. Concordo com o Fassicani. A Itália ganha do Brasil em 82, mas ela jogou futebol pobre? Lógico que não. Lógico que não. A Itália jogou de igual para igual com o Brasil. Foi um futebol lindo. Ganhou por 3-2 com mérito. O Chelsea elimina o Barcelona na Champions League sem mérito. Não é que não sem mérito, é difícil falar. Ganha como time pequeno. A Itália não se comportou contra o Brasil em 82 como um time pequeno.
Ela faz o catenaccio, né? Que é o jeito que eles gostam de jogar, todo fechadinho atrás, explorando o contra-ataque, mas é o jeito dela. E a Itália jogou, foi pra frente, criou oportunidades, fez 3 gols. O Chelsea faz 2 gols contra o Barcelona no Camp Nou, faz. O segundo gol nasce aos 47 do segundo tempo, num contra-ataque. Por quê? Porque o Barcelona precisava de mais um gol para se classificar. Tava goleiro, tava todo mundo lá na frente. O Messi perde um pênalti no começo do segundo tempo. Foram 5 bolas da trave. Essa é a diferença do jogo. O Barcelona joga contra o Chelsea como um time grande, que ele é. E o Chelsea não se comportou diante do Barcelona no Camp Nou como um time grande que ele é. Jogou como um time pequeno. Perdeu um jogador no segundo tempo. É verdade, teve um jogador expulso, o que dificultou para o Chelsea. Ficou mais difícil. Mas é completamente diferente a situação de Chelsea e Barcelona com o Brasil e Itália em 82. Não dá para comparar. O assunto é outro. Completamente diferente. Bom, mas o Pipo, você que foi jantado pela Roberta, você tem direito à resposta. Não. Ao contrário, é um prazer responder. Em relação ao Chelsea e ao Palmeiras de 2018, nessa ligação que ela fez, não dá nem para comparar o nível de competência do futebol, independentemente do Chelsea ter jogado bonito ou não. Você anular o Barcelona é uma coisa, e você ganhar um brasileiro aqui no Brasil, que a gente sabe que o futebol está nivelado muito, muito, muito abaixo do futebol europeu, é outra, tá? Comece por aí. O que eu em nenhum momento critiquei não foi o Palmeiras, ninguém critica título. O que eu criticava era a forma que esse... até incapaz para superar os outros grandes adversários aqui na América do Sul. Então minha crítica era essa, de um time que poderia jogar muito mais, ter muito mais resultado e não conseguia. Era isso, aquele time faltava em alguns momentos recursos para superar equipes que já eram melhores aqui no Brasil. Essa era a minha crítica em relação ao Palmeiras. O Chelsea, naquele momento, ele foi muito capaz, independentemente de jogar bonito ou não, para ganhar das 2 principais equipes da Europa naquele momento. Existe um abismo de diferença. Aquele Chelsea foi muito mais inteligente e o time do Chelsea era melhor. Inclusive, se jogassem o Palmeiras de 2018 com o Chelsea de 2012, eu não acho que o Palmeiras venceria aquele jogo. É a minha opinião. Eu acho que o mérito está, naquele momento do Chelsea, para o Corinthians, que foi um time muito mais organizado, inteligente, que foi uma equipe coletiva, bem treinada pelo Tite, que jogava melhor que aquele Palmeiras de 2018 do Filipão, tanto é que ganhou a Libertadores da forma que ganhou, e o Palmeiras ficou pelo caminho. É essa a minha pequena explicação. Ô, Beja. Fala, Flavinho. Eu não entendi nada. Deixa eu falar um negócio aqui. Não. Deixa eu só falar um negocinho, rapidinho. Roberta, Espera um pouquinho, gente. Ninguém está falando. Ninguém está falando que o Corinthians jogou mal. Ninguém está falando que ninguém está tirando o mérito do Corinthians. Do jeito que o Facincani está falando, ele está jogando a gente contra a torcida do Corinthians. A gente está dizendo que o Chelsea era fraco. Ponto. Claro que não. O Corinthians ganhou com mérito. Não. Acabou. Ganhou com mérito, ganhou a Libertadores. Ó, tem gente que fala que o time do Boca, que disputou a final contra o Corinthians, já não era mais o Boca. Paciência. Ganhou, chegou na final. Sim. O Corinthians foi lá e ganhou. O Corinthians chegou na final contra o Chelsea, foi lá e ganhou. Ninguém está tirando o mérito do Corinthians. Vamos deixar claro isso. O que nós estamos discutindo aqui era a fragilidade do Chelsea. E isso é inquestionável. Você lê os jornais europeus da época, você conversa com quem na época cobriu, viveu o futebol europeu na época, ninguém vai dizer para você que o Chelsea foi o melhor time. O Pascoal tem razão, o melhor time na época, eu não acho que era o Bayern também não, o melhor time na época era o Barcelona. Era igual o Barcelona em 2011? Não era. Já começava a dar sinais de cansaço, de que alguma coisa tinha que ser feita. Mas o melhor time ainda era o Barcelona. Mas perdeu, perdeu em Londres, 1-0 e empatou 2-2 em casa e foi eliminado. Acontece, eu volto a dizer, o futebol proporciona essas coisas. Se fosse melhor de 7, não eliminava, mas o Barcelona passava. Fala, Flavinho.
Não, já nem lembro mais. Eu ia oferecer guardanapos pra Roberta. A Roberta que jantou. Já jantou, né? Jantou o Facincani agora e tal. Mas eu queria falar uma outra coisa só, que já ficou um pouco para trás. O rapaz aí que escreveu e falou que só o campeão é lembrado, só o campeão no futebol é lembrado, é um obtuso. É obtuso. Isso é uma visão completamente monotemática do esporte, entendeu? Imagina. Gente, Holanda, para não ficar só em alguns exemplos, Holanda de 74 não foi campeã, a Hungria de 54 não foi campeã, o Brasil de 82 não foi campeão, o Atlético Mineiro de 77 não foi campeão brasileiro. Essa coisa de achar que só o campeão é lembrado, para mim, desculpa, é uma limitação muito grande, inclusive intelectual. De verdade, cara, que história é essa? O futebol não é feito só de campeões. Esporte nenhum é feito só de campeões. As histórias do esporte são outras. Elas vão muito além dessa história de levantar uma taça, entendeu? Você sempre gosta de se achar superior a todos, falando da intelectualidade sua, e quem não pensa igual a você é burro. Falei da minha, falei da do outro. É normal, você sempre fala isso. Você sempre fala isso, mas tudo bem, é um direito seu se achar mais inteligente do que todo mundo. Isso não é crime, não é vergonha. Quando a gente fala que o Andrés manteve o Tite, você sempre vem aqui e fala assim, de novo, só lembram disso. Eu vou te falar, as únicas duas seleções que eu ouço falar a vida inteira que não ganharam e que foi uma injustiça foi 82. Tá certo? Em 74, a Alemanha tinha uma baita de uma seleção. Agora, o que ficou marcado é a seleção de 82. Não tem. A Hungria eu nem lembro disso aí. Não vejo ninguém falar. Olha, o melhor vence. Na Europa fala. O melhor vence. Era um time maravilhoso. O melhor vence. Então, para historiadores, é legal você lembrar, olha, aquela seleção foi maravilhosa. Ok, é verdade. Eu não discuto isso. Para jornalista, para nós lembrar no programa, olha, a seleção, aquela lá, era uma coisa de encher os olhos. É lindo e maravilhoso, é verdade. Não estou zoando, não. Só que, ali, na história mesmo, o que vale é o título. O resto é blá, blá, blá. Eu já cansei de ouvir o Sormani falar do Luiz Fabiano. Calma, não ganhou nada. O artilheiro dos gols inexpressivos. O que vale, meu parceiro, é título. O que vale é título. Você chora a Portuguesa de 98 e aquele de 96 do Grêmio até hoje. Chora por quê? Porque não ganhou. Se tivesse ganhado, você estava comemorando. Quando o Mano te zoaria, você fala assim, não, mas nós ganhamos lá. Nós ganhamos lá. Não ganhou? Não ganhou. Então, desculpa, para mim, no esporte competitivo, no esporte, seja ele qual modalidade for, o que vale é o título. O que fica para a história ali é o título. Para a história que eu digo da competição, para a história dos jogadores, para a história do clube. Agora, para os historiadores, aí eu concordo. Aí eu concordo. Só que o que vale é título. Pergunta para um jogador que foi campeão do mundo se a vida dele não mudou. O Benja. Pergunta para qualquer jogador. Pergunta para o Carlos Alberto, que ganhou uma. Pergunta para o Carlos Alberto que trabalha com a gente, se a vida dele não mudou por ganhar uma Champions League. Pergunta para o Zinho, que trabalha com a gente, se quando ele vai fazer um evento, quando ele vai fazer qualquer coisa, se não é diferente porque ele é um campeão mundial. Para, gente. Só é papo de... Desculpa, discordo. Mas você pode falar que você é intelectualmente mais superior. Para a geração, pro vôlei brasileiro. Deixa eu falar. Tem dois falando, cara, deixa o Flavinho falar. Tem dois falando. Você acha que pro vôlei brasileiro, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles não tem nenhuma importância só porque perdeu, isso é varrido da história? Gente, as coisas têm importância, têm relevância. Eu não me acho mais inteligente do que ninguém, não. Mas não falei que não tem. Eu só acho que quando você... não estou falando você. Se tivesse ganho a medalha de ouro, era diferente. Observa. Mas e aí, por causa daquela medalha de prata, que ganhou a medalha de ouro depois? Quando uma pessoa observa... Sim, mas eu não estou criticando a medalha de prata. Eu não estou me achando mais... Peraí. Você Falou que eu me acho mais inteligente
que os outros. Você falou que eu me acho Não, mais você inteligente falou. que os outros, Você que eu falou. não é isso. Não, você Mas falou. Eu acho que Quem olha é pro intelectualmente esporte, só menos sob a perspectiva capacitado. dos Quem disse foi campeões, você, não fui tem eu. deficiência intelectual, sim. Não, você disse que eu já acho todo Então mundo pronto. burro, não é isso. Quem Mas eu falou acho foi que você. Quem olha pro esporte, Não, quem olha você pro acha. esporte, Lógico que você com acha. essa perspectiva, pra mim é burro. Não, desculpa. você sempre acha. Posso achar. Não é. Então tudo bem. Quem Eu acha sou as burro. coisas dele? Não é a primeira vez que você me Benja, chama de deixa ele burro no falar. ar. Você falou, e ninguém não falou vai nada. ser a Tem que última. ser burro. Você tem a mania de se achar. Não, lógico, você sempre fala isso. Em outras palavras, você sempre fala. E é um direito seu. Para mim, o que vale é ser campeão. Desculpa. A vida muda a história de um clube, muda a história de um atleta, muda tudo. Agora, você vem buscar a medalha de prata, isso é outra história, pô. Isso é outra história, não estou discutindo isso. Mas deixa o Mano falar, faz 40 minutos. O Corinthians o não foi Mano campeão. dormiu no programa. O Corinthians não foi É campeão óbvio. em 1976. Só um segundinho. Ô, Flavinho. Pera, fala, Flavinho. Pera, Sormani. Eu não entendi o que o Flavinho falou. É óbvio. Pera, deixa o Flavinho terminar. Peraí, só um segundinho. Deixa o Flavinho terminar, ele falou, não deu pra ouvir. Fala, Flavinho. Você interrompe. Você está interrompendo ele está falando. Ele está falando, você que interrompeu. Fala, Flavinho. Tá bom. Não, Sormani, eu só vou acrescentar por fim, desculpa, você tinha começado a falar e eu acabei atropelando também. Eu continuo achando que quem olha para o futebol com essa perspectiva realmente tá vendo tudo errado, tá equivocado. Porque essas coisas, as derrotas também fazem parte da história, deixam legados. Né? O Corinthians de 76, você vai ignorar o que a torcida do Corinthians fez no jogo contra o Fluminense aqui no Rio e depois perdeu o campeonato pro Internacional. E daí, você acha, só porque perdeu o campeonato aquilo não é histórico, aquilo não merece ser lembrado? Gente, que é isso? Isso é ver esporte de uma perspectiva muito limitada, desculpa, só isso que eu acho. Então tá bom, então eu continuo me achando limitado. Quem entrou para a história do Corinthians 76 não foi o time, O que entrou para a história do Corinthians 76 foi a torcida do Corinthians. Foi a invasão da torcida do Corinthians. Quando se comemora 76, não se comemora o vice-campeonato brasileiro. Se comemora a invasão. Ou eu estou falando alguma mentira? A Nike, quando faz homenagem a 76, faz a torcida do Corinthians. Os documentários de 76 são a torcida do Corinthians. Agora, 77, se comemora o quê? O título do Corinthians. O Basílio está na história. Ah, para com isso. Pode falar, senhor Mano. Desculpa, nessa você está enganado. Ô, Benja, deixa eu falar. Não, pera um pouquinho. Do jeito que você fala, parece que nós não damos importância nenhuma para a vitória. É óbvio, é o mais importante. Isso é óbvio. Isso é inerente, está intrínseco no que a gente está falando. Óbvio, mas o que você não pode fazer é achar que quem não ganha o campeonato não tem valor nenhum. É isso que você está falando, que só vale não, quem eu ganha. Posso achar o que eu quiser. Concordo com isso. O Flavinho não concorda. Peraí, Tudo bem. Um pouquinho, deixa eu falar. Ótimo, eu concordo. Para mim é assim. Com isso. Ué, não, se você não pode achar, eu posso achar o que eu quiser, tá maluco? Ótimo. Ué, ótimo. Não, você falou assim, você não pode. Poder eu posso. Você pode não concordar, é diferente. Ué, é diferente. Quieto. Ah, mas é um mimimi, mas tá um rapaz. Bom, fala, mano. O senhor mais não quer falar, não fala. O problema é dele. Fala, mano. Ô, Benja, eu acho que as duas visões elas têm que ser respeitadas, cara. Tanto quem pensa só na vitória, quanto quem valoriza também aí um momento que um time alcançou dentro de um campeonato, como o Flavinho está frisando. Eu acho que não dá pra gente pontuar e falar, a minha opinião é melhor que a sua. Tem gente que encara o futebol de uma forma e tem outras pessoas que vão encarar de outra. Eu acho que nessa discussão, o importante é sempre frisar que não existe um vencedor. Cada um tem seu ponto de vista e cada um deve ter a sua opinião respeitada. Você acha dessa forma, o futebol, o que vai valorizar é a vitória de fato e a consagração com o título. Concordo plenamente, eu acho que todo mundo concorda nisso também. O Flavinho está tentando trazer a discussão para um outro patamar, analisando de uma forma que um time pode ser vitorioso também, mesmo talvez não conseguindo o título. Um exemplo, o Santos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi um time que não conseguiu o título, porém, ele fez uma campanha digna de aplausos. O São Paulo colocou o Santos num patamar que ninguém esperava que o Santos conseguisse chegar. Então, aquela campanha que o Santos fez, mesmo não conseguindo o título, foi vitoriosa. Então,
nessa discussão não adianta puxar meio que a sardinha pro lado da brasa e falar eu tenho razão ou você tem razão. São pontos de vista distintos que devem ser respeitados. Sim, mas eu não chamo ninguém de intelectualmente limitado porque acha uma coisa ou não acha outra. Sim, o Flavinho pegou pesado, isso eu concordo. E eu não estou falando que quem perde não é valorizado. Eu estou falando que quem entra para a história, o que muda é o título. O Gustavo Kirten, se não tivesse ganhado o Roland Garros, não era o que era. Se ele tivesse terminado lá em vice, se ele tivesse segundo colocado, provavelmente falar, lembra do Guga? Quem é o Guga? Mas ele ganhou o Roland Garros. Ele ganhou. Naquele ano, ele foi o melhor tenista do mundo. Acabou. Ele tá para a história. Quantos Roland Garros mais ele ganhou? Então o que ele vê? Daquilo. O Ayrton Senna foi tricampeão mundial. O Rubinho Barrichello não ganha, os caras tiram barato. Então desculpa, velho. Pra mim, e eu não tô chamando ninguém de burro, porque não concorda comigo. Eu tô falando que pra mim, o que vale é o título. 76, que nem o Flavinho falou, o que entrou pra história foi a torcida do Corinthians, não foi o time do Corinthians. Em 77, quem entrou pra história foi o Corinthians. Por quê? O time, porque ganhou. É isso. Fala, Pascoal. Esse time de 76 praticamente era o mesmo de 77, né? Que tinha feito um Campeonato Brasileiro brilhante, perdeu para o Internacional o Campeonato Brasileiro, mas foi campeão paulista no ano seguinte. Tirou o time da fila, naquela festa maravilhosa. Como é que é? Desculpa, Benjamin, não entendi. A discussão não era o time, não vamos discutir se o time de 76 era melhor, nós estamos discutindo uma situação, porque o Flavinho citou 76, então 76 é outra história, cara. Se valoriza muito mais o time de 76, time, é isso? Claro, os 76, aquela base do Corinthians é campeã em 77. A medalha de prata na Olimpíada, ela se consolida depois com a medalha de ouro. Porque uma coisa leva a outra. No caso, voltando especificamente ao caso do Liverpool e o Chelsea, eu acho que o Liverpool tem melhor time, mesmo sendo em 2019 e o outro em 2012. O Chelsea de 2012, na minha opinião, não era o melhor time europeu, mas foi campeão. É só isso. O campeão levantou a taça, o nomezinho está escrito lá. Chelsea 2012, campeão, está escrito lá na taça. Méritos para o Chelsea, que foi campeão em 2012, mas não era o melhor time da Europa em 2012. É só isso o que eu estou tentando passar como mensagem. Você pode ter um time campeão e ele não ser o melhor time da temporada. Ah, existiam outros times melhores. Existiam. Na minha visão, o Barcelona era melhor em 2012 e o Bayern de Munique era melhor. Só isso. Agora está campeão, levantou a taça, méritos totais, Corinthians campeão do mundo, excelente, maravilhoso. Pegou um time que veio em decadência, desestruturado taticamente, o time que perdeu peças ao longo e chegou para jogar contra o Corinthians, era uma outra história. Aquele time que o Facicani falou, o time que era sensação, que era sagaz, que era fantástico e que sabia marcar, aquele time ficou na Europa e não jogou o Mundial, porque ele veio todo esfacelado para jogar o Mundial, mudou o treinador, veio todo assim. Então, só que é o seguinte, levantou a taça para o Corinthians, parabéns para o Corinthians, fez um grande jogo, treinador competente, organizou o time, a rapaziada chegou com a intenção e a conquista do título, parabéns, foi o único brasileiro depois disso que não passou vergonha jogando o Mundial de Clubes, parabéns para o Corinthians, continuo aplaudindo e de pé o que fez o Corinthians, só que no meu modo de ver, aquele Chelsea não era, é só você perguntar, Benja, lembra quando o Tite esteve conosco no Fox Sports Rádio e você perguntou para ele, Tite, se fosse o Barcelona naquele dia, o que ia acontecer? Ele falou, não seríamos campeões. Não foi o que ele disse? Sim, nós falamos isso no começo dessa discussão. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Não vamos mudar o assunto. Fábio Sormani, termine, Fábio Sormani, pra gente mudar o assunto. No fim das contas. Viu, Benja? Não. No fim das contas, o Pascoal concordou comigo. Falamos a mesma língua, Pascoal. Aí o senhor ali naquele momento de empolgação, para tentar jogar polêmica, vamos. O senhor concordou comigo naquilo que eu falei. O time tem que ter sequência. Aquele Chelsea parou ali na Europa, foi competente ali. Se tivesse sequência, poderia até ter vencido o Mundial. Não teve sequência como teve o Corinthians, que teve um ano muito melhor, muito mais uniforme. Outros times da Europa eram melhores, mas naquele torneio ganhou aquele que foi mais competente.
competente na estratégia que foi o Chelsea. Tá vendo, Pascoal? O senhor começa a esbaforir, a borrifar polêmicas completamente, às vezes, aéreas, e aí o senhor, no final, acaba concordando. meu menino. Mas não tem problema. Nos amamos mesmo assim, Pascoal. Meu menino, tá bom, Pipo? Meu menino, sábado voltou o futebol, finalmente. Tivemos aqui Borussia de manhã, sábado de manhã no Fox Sports 1, Borussia 4, metendo, óbvio, no Schalke 04, se fosse Schalke 05, tomava de 5. Mas gostou? Futebol voltou a começar a se preparar já, Sormani. Inclusive fazer todos esses testes aí. Exatamente. E se não fizer os testes, se não houver quarentena, o isolamento dos jogadores, vai ficar muito difícil. Tomara que dê certo aqui, você consiga isolar os times de futebol, né? Eles ficam sempre ali nos seus CTs, não sei como é que eles vão fazer esse isolamento para que seja possível, porque se o jogador atua, sai, vai para casa, mantém contato com outras pessoas, ele pode adquirir o vírus e, consequentemente, passá-lo para outras pessoas. Eu estava vendo aqui no site da Bundesliga, veja só como é que é a volta, né? Como foi, esqueci a palavra. Foram 213 pessoas foram admitidas no estádio, incluindo jogadores, imprensa, segurança e o pessoal de apoio. Esse número pode chegar a 300 pessoas, tá? Mas o ideal, segundo a Bundesliga, 213 pessoas. 98 pessoas dessas 213 ficaram próximo ao gramado. Jogadores, fotógrafos, comissão técnica, árbitro de vídeo e 4 gandulas também, entendeu? E os estádios foram desinfectados. Não é que eles foram para lá, entraram e jogaram numa boa, não. Os estádios foram desinfectados e foi proibida também a comercialização de qualquer tipo de bebida ou comida, né? E a imprensa também tem que se enquadrar dentro desse novo protocolo na Alemanha. Por exemplo, os jogadores só dão entrevista para a televisão e só 6 repórteres podem participar dessa entrevista. Fotógrafos, tem lá um pool de fotógrafos, 4, 5 fotógrafos, se tanto, eles fotografam o jogo e distribuem para o mundo inteiro. Quer dizer, há muita limitação. Se a gente conseguir fazer tudo isso aqui no Brasil, eu acho que de repente a gente pode quem sabe, conseguir. Mas é aquilo que o Flavinho falou e a gente não pode esquecer. O ex-ministro da Saúde deu uma entrevista hoje, acho que no UOL, dizendo que a gente só percorreu 1/3 da pandemia. Tem muito mais coisa pela frente. Se for verdade, a gente vai estar perto do final do problema da pandemia em setembro, outubro. Então, precisa ver como é que nós vamos fazer. Foi isso, nós estamos ferrados, Pipo. Fazer ou não para a pandemia acabar, isso, aquilo, né? Enfim, acho que as pessoas devem tomar os seus devidos cuidados e sempre procurarem um médico a partir de qualquer sintoma diferente. Pelo menos é isso que eu aprendi desde criança em relação a qualquer doença. Agora, o futebol brasileiro, eu acho que o que mais me preocupa é que querem voltar com tudo ao mesmo tempo. É o Paulista junto com o Brasileiro, junto com a Copa do Brasil, aí se volta a Libertadores, aí se volta tudo. Ninguém tá pensando em calendário, ninguém tá pensando na saúde do próprio atleta, ninguém tá pensando, sabe, naquela paralisação de pelo menos 4, 5 dias para um jogo. Os atletas vão voltar completamente diferentes, vão voltar com outro tipo de preparo físico, não dá para se fazer tudo na pressa. A gente sabe que aqui, infelizmente, pensa-se muito em questões mais comerciais do que em questões sanitárias. Então a minha grande preocupação é essa. Não é o método, a forma que vai voltar o futebol aqui no Brasil. A gente sabe que os órgãos responsáveis vão tomar os devidos cuidados, mas o problema é como que eles querem voltar aqui no Brasil. Ah, porque não pode parar o Paulista? Não, porque tem que voltar o Carioca, porque tem que voltar isso, mas o brasileiro tem que ter 38 rodadas. Ah, porque o outro tem que... Gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão querendo, sabe, que tudo volte ao normal em 2, 3 meses. E não é assim que funciona. Se tiver esse ano que parar campeonato estadual para ter um campeonato brasileiro menor, para ter uma Copa do Brasil menor, tem que fazer. E acabou. Tem que fazer. Não tem que ficar arrebentando o calendário para o ano que vem, porque aí depois essa bola de neve só vai continuar.
A gente sabe como é que funciona o Brasil. Aqui é complicado. Aqui os caras não sabem trabalhar com organização, principalmente num campeonato de futebol. E vão arrebentar clube de futebol, Benja. Se continuar do jeito que estão pensando, vai arrebentar jogador, vai arrebentar finança de clube, elenco que não vai conseguir ter a sua uniformidade. Gente, vai ser uma situação caótica. Do jeito que eu estou vendo a mobilização dos dirigentes, me preocupa muito mais do que protocolo de segurança, com todo o respeito. Não, mas eu discordo quando você fala que ninguém está preocupado com a saúde. Lógico que está, cara. Não tem... Você não vê, olha, a CBF, a Federação Paulista, qualquer federação, ninguém está obrigando a voltar, ninguém está estipulando uma data, eles apenas estão colocando uma previsão. Não é isso, só mas uma previsão. Uma previsão, Beija, mas uma não é previsão isso, não significa ter certeza. O Flamengo está hoje testando todos os jogadores. Que eu falei. Não. O que eu falei é que eles querem voltar com todos os campeonatos, um encavalado no outro, Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, porque tem que terminar o Campeonato Paulista, porque tem que terminar o outro campeonato, porque aquilo, porque a Copa do Brasil. Eles querem voltar da forma que sempre foi. E esse ano é um ano específico. Se for para terminar, encerrar campeonato, para começar um outro de uma forma mais organizada e menor, para valorizar o tempo de recuperação do jogo. Quinta, sexta, sábado, é o que eu tenho visto. É o que eu tenho visto. As ideias são essas. De voltar ao Campeonato Paulista junto com o Brasileiro, com Copa do Brasil. Isso aí é um perigo, cara. Não, repito, eu não vi ninguém querendo voltar tudo ao mesmo tempo, porque até agora não voltou nada. Cada um tá se programando para uma coisa, mas ninguém voltou, não tem nada. Eu não tô vendo isso. Agora, o presidente da Federação Paulista de Futebol ele tem que falar sobre o estadual. O presidente da CBF tem que falar sobre o brasileiro. O presidente da Conmebol tem que falar da Libertadores, da Sul-Americana. Cada um tá vendo o seu. Agora, ninguém tá... Eu não acho que vai voltar tudo assim ao mesmo tempo, não. Não dá. Ô, Sormani, sabe quem faleceu hoje? Faleceu agora há pouco em São Paulo, o ex-presidente de São Paulo, ex-governador de São Paulo, Laudo Natel. Faleceu hoje aos 99 anos, faria 100 anos, Pascoal, dia 14 de setembro. E né, como a gente fala lá, né, como lá se conhece lá no São Paulo, era um dos grandes cardeais do tricolor, hein, Pascoal? Esse era um grande nome do São Paulo, né? Natel foi importantíssimo para o São Paulo, desde a passagem dele pelo governo do Estado, no Estado de São Paulo fazendo um bom governo, depois administrando o São Paulo Futebol Clube, construindo o estádio do Morumbi. É dele uma boa parte dessa responsabilidade da construção do estádio do Morumbi. Ele era o cardeal dos cardeais, né? Ele era o homem que ditava as regras no São Paulo em um tempo em que o São Paulo tinha uma outra postura que não essa que é adotada hoje, era uma outra situação vivida pelo São Paulo. É muito sentida a morte do Natel nesse momento. Eu fico aqui, eu não sabia essa notícia, eu fui pego de surpresa e rendo minhas homenagens ao ex-presidente do São Paulo, ex-governador de São Paulo. Ele faria 100 anos, ninguém não se sabe ainda a causa, né? Ninguém fala, Covid, não se sabe, mas é um dos grandes cardeais do São Paulo, hein, Fábio Sormani? Olha, eu ouço falar do Laudo Natel no São Paulo há muito tempo, como ouvi falar de Marcelo Portugal Gouveia. Sem dúvida alguma, Benja. O Pascoal falou tudo, ele foi muito importante, especialmente na época da construção do Morumbi. Ele foi um dos que apoiaram, pegaram ali o projeto e que estava no papel, colocou ali em prática, o Morumbi foi levantado. Foi uma época de muito sofrimento para o futebol do São Paulo, né? Porque o São Paulo ficou 13 anos sem ganhar título algum, de 57 até 70. Quando termina o Morumbi, o São Paulo inaugura, aí ele volta a investir no time de futebol e ganha o Campeonato Paulista, contrata o Gerson, o Pedro Rocha, o Edson, que era do Corinthians. O meio-campo era Edson, Gerson e Pedro Rocha, o Edson Cegonha, que foi muito tempo auxiliar, inclusive, do Oswaldo Oliveira. Mas foi um nome muito importante. E o São Paulo hoje vive o seu momento de luto em função do falecimento do Laudo Natel, como bem lembrou o Pascoal também, foi também governador do estado de São Paulo. E o Laudo Natel, Flavinho, que é o nome do CT, né? Ô Sormani, você que mora aí do lado, o CT de São Paulo de Cotia é CT Laudo Natel, não é não?
Exatamente. O CT Laudo Natel é uma coisa, é uma homenagem belíssima, feita ao importante dirigente do São Paulo. Eu, por exemplo, eu sempre falo lá com o pessoal do Santos. Quer dizer, o Santos tem um monte de coisa lá, mas não tem nada. Tem o ginásio de esportes do Santos, que fica embaixo da arquibancada. Tem o nome de Atier Jorge Cury. Você acha que tem cabimento um troço desse? O Atier Jorge Cury, que foi o principal presidente da história do Santos, o CT não tem o nome dele. Outra coisa importante do Santos, não sei, algo deveria ser feito lá em Santos para o Atier ter o nome dele ligado, ser mais observado. O São Paulo não. O São Paulo tem uma estrutura espetacular, que é Cotia, que é pertinho aqui de casa, que é lindíssimo, eu conheço lá, e foi batizado justamente com o nome do Laudo Natel. Ô, Flavinho, são nomes que nós ouvíamos desde criança, né? Que estão se partindo, vamos falar do futebol, né? Laudo Natel agora indo embora hoje, Eurico Miranda, Vicente Mateus, quer dizer, eram nomes emblemáticos da época que éramos garotos e ouvíamos tanto falar desses dirigentes emblemáticos, com identidade com o clube. Infelizmente é assim que funciona a vida, mas é estranho, né? Porque é difícil falar. Pô, me lembro, por exemplo, eu era criança, se falava do Vicente Mateus, era uma personalidade. O Laudo Natel é uma personalidade, né? O Eurico era aquela figura emblemática. E futebol, como assim a vida, tudo mudando, Flavinho. Sempre teve o nome do Laudo Natel diretamente ligado à construção do Morumbi. O Laudo Natel foi vice-governador em São Paulo, assumiu, se eu não me engano, quando o Adhemar de Barros foi cassado, depois ele foi escolhido pelo regime militar para ser governador de São Paulo, um mandato completo, né? E nesse período o São Paulo construiu o seu estádio. Muita gente até atribuía ao Laudo Natel algumas facilidades junto ao poder público tal para construir o seu estádio, mas ele era um nome muito ligado ao São Paulo, muito ligado ao estádio, assim como você mencionou aí, Vicente Mateus, Rubens Trípoli no 15 de Piracicaba, Oswaldo Teixeira Duarte, que foi presidente da Portuguesa durante 10 anos, hoje dá o nome ao estádio da Portuguesa. Esses dirigentes que muitos... Romeu Ítalo Ripoli, falei, né? Acho do 15 de Piracicaba. São nomes que se vincularam aos clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro também durante muito tempo, né? Criaram dinastias e tudo mais. E, sem dúvida, ele era um daqueles que a gente chama de cardeais do São Paulo. O São Paulo que a gente critica muito, Benja, por ter na sua direção, digamos, mandando no clube, pessoas que estão há muito tempo lá, não pela idade, mas que estão há muito tempo perpetuando uma política no São Paulo que já não funciona muito bem, tanto que o São Paulo não ganha campeonatos importantes há muito tempo. E eu lembrei de outro nome também tradicional aqui em São Paulo, José Ferreira Pinto. Lembra, Pascoal? José Ferreira Pinto, que foi presidente do Juventus, foi membro da... Lembra da Sunab, Flavinho? Ele era o delegado da Sunab em São Paulo, concorreu várias vezes a Federação Paulista de Futebol. O Zé Ferreira Pinto era uma figura assim, emblemática do futebol, porque ele tinha nas mãos os clubes pequenos, eram os grandes contra os pequenos, e muitas vezes os pequenos, tendo ele como comandante, ele conseguia impor a vontade dos pequenos na Federação Paulista de Futebol, no Campeonato Paulista. O Zé Ferreira Pinto foi uma figura emblemática. Eu tive a oportunidade de conhecer, entrevistá-lo várias vezes no Juventus, na Federação Paulista de Futebol. Era uma figura diferente do futebol paulista. Ô Pascoal, quando o Silvio Luiz foi candidato a presidente da Federação Paulista com o Flávio Prado de vice, era contra quem? Contra o Zé Ferreira Pinto. Agora deixa eu Fará, lembrar não era? se era... Oi? Era o Zé Ferreira Pinto? Era contra o Fará. Não, foi contra o Zé... O quê? Eu trabalhava na Record nessa época, trabalhava junto com eles. Foi contra o Zé Ferreira Pinto, e que era um desafeto do Silvio Luiz. O Silvio Luiz não gostava dele, né? E o Zé Ferreira Pinto era pequenininho, né? Era bem baixinho. E tinha lá no Clube dos Esportistas, né? Era do tamanho do Flavinho. Foi apelidado de Ferreira.
A Ferreirinha. Ferreirinha por causa do Zé Ferreira Pinto. Foi apelidado por causa do Zé Ferreira Pinto. E o Silvio Luiz teve 2 votos. O Silvio Luiz exatamente, mas foi contra o Zé Ferreira Pinto, contra o status quo do futebol naquela época, né? E aquilo que o Pascoal bem lembrou, ele tinha em mãos os votos dos times pequenos, os times grandes não tinham muito poder de voz, né? Não eram ativos por conta disso. E muita gente reclamava da maneira ditatorial com que o Zé Ferreira Pinto dirigia a Federação Paulista de Futebol. Né? E o Silvio Luiz era uma dessas pessoas que não se conformava com isso, se conformavam com isso, e ele acabou saindo como... Eles desceram ali a Brigadeiro, né? Na época era de charrete, inclusive, ele e o Flávio Prado. Ô, Sormani, não era contra o Nabi? Tem certeza? Era contra o Zé Ferreira Pinto mesmo? Não era o Nabi, não? Nabi Abichedi? Eu acho que era o Zé Ferreira Pinto, sim. Acho que era o Zé Ferreira Pinto, não era contra o Nabi, não. Bom. Depois é só dar fala, aí, mano. a gente acha isso, mas eu acho que era contra o Zé Ferreira Pinto. Ô, Benja, com relação aí da família Natel aí, nossos sentimentos aí para toda a família, mas dentro da administração do São Paulo temos aí o Roberto Natel, que é sobrinho do Laudo Natel, inclusive ele é vice-presidente do São Paulo hoje, rachado com o Leco, e possivelmente vai concorrer à presidência do clube também no final do ano. Já temos aí a candidatura do Júlio Casares aí oficialmente colocada, né? Temos o Roberto Natel, que vai ser um dos concorrentes, possivelmente também, e o outro nome pode ser o Marco Aurélio Cunha. Bom, vamos então fazer um pequeno intervalo. A Federação Paulista. Fala de novo, Flavinho, não ouvi. Eram Nabi Abichedi e José Maria Marim, os candidatos. Candidato a presidente, o Nabi Abichedi, e o vice, o Marim, quando o Silvio Luiz e o Flávio Prado se candidataram e desceram a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio de carruagem e cartola. E o Nabi, eu lembro de uma entrevista histórica do Marcelo Taz, na época, que era o Ernesto Varela. Rapaz, mas deu uma confusão essa entrevista do Ernesto Varela, lembra disso? Com o Nabi. Rapaz, mas deu uma confusão. Oh, mas que época legal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo e a gente volta já já com mais Fox Sports Rádio. Aí sai daí não, é rapidinho.
Volta aqui ao Fox Sports Rádio, é isso, Twitter bombando, mas olha, põe a jaula aí, põe os animaizinhos aí, porque eu tô vendo aqui uma notícia. Cadê todo mundo aí? Fábio Sormani, dá um sorriso, Fábio Sormani, porque eu tô lendo uma notícia aqui no Globoesporte.com que deve ser direcionada à vossa pessoa. Está me ouvindo, Sormani? Tô sim. Você está me ouvindo, Fábio Sormani, tá? Olha aqui, eu vou ler o último parágrafo primeiro, Pascoal. De acordo com a imobiliária que anuncia a venda da mansão, a dificuldade de vender a propriedade pode ser explicada pelo fato dela ser muito ligada ao basquete e a Michael Jordan. Apenas um milionário fã do esporte desembolsaria a fortuna. Flávio Gomes, que também é um cara com muitas posses. Michael Jordan está tentando vender uma mansão sua desde 2012 por 29 milhões de dólares. A casa do Michael Jordan, a mansão tem 9 quartos, 19 banheiros, quadra de basquete personalizada e está com 50% de desconto. A casa está sendo vendida, são 8 anos e não sai, ninguém compra. Então o Jordan aceita 14 milhões de dólares. A casa está localizada em Highland Park, subúrbio de Chicago, num terreno de 5 mil metros. E o portão da casa tem o número 23. Tem quadra de tênis, campo de golfe, piscina com borda infinita e uma adega para mais de 1.000 garrafas de vinho. E não acabou não, Pipo. Ainda tem uma academia completa onde o Jordan costumava treinar com seus companheiros do Chicago Bulls, no auge, lá nos anos 90. E aí? O único fanático por basquete aqui é o Sormani. 14 milhões de dólares, Sormani. Inclusive, essa mansão, Benja, ela aparece várias vezes, né, nesse documentário da Netflix, né, que tem o número 23 e tal. Aparece ele saindo de carro, inclusive, com o repórter lá, o Ahmad Rashad, que eu te falei que era muito íntimo dele, era o único cara da mídia com quem ele tinha intimidade, com quem ele falava, era o Ahmad Rashad, né? Mas gente, é muita ostentação, né? 19 banheiros, era ele, a mulher, a Juanita, que aliás não aparece também no documentário. Muita gente sentiu falta de um depoimento dela, mas parece que quando eles separaram foi feito um acordo de que ela não falaria jamais, em momento algum, sobre o relacionamento deles. E ela é mãe dos 3 filhos dele. Agora essa nova mulher dele, ela é cubana, se eu não estou enganado, e eles têm um casalzinho, né? Eles têm gêmeos, né? São gêmeos, acho que é um casalzinho. Mas, enfim, é muita coisa. Morava ele, a Juanita e 3 filhos, uma casa com 19 banheiros. Que é isso, gente? Tá, campo de golfe. Ô, mano, um comentário básico. Pra que 19 banheiros, mano? É muita ostentação. Ah, Benjamin, de vez em quando é bacana, né, velho? Você suja um, aí você não repete o banheiro, você vai no outro. É bacana, velho. Quem tem que gastar mesmo. Mas dentro dessa situação aí, Benjamin, eu até li a matéria também. O primeiro comprador, quando fez aí uma proposta, se eu não me engano, acho que foi em 2012 mesmo, 2013, o Michael Jordan ainda ia dar de prêmio pro cara, talvez aí um agradinho, a coleção de tênis que ele tem com a própria marca, e aí depois o negócio meio que naufragou. Mas pelo que eu li também na matéria, Benjamin, esse bairro aí é de classe alta, mas não é o bairro mais cobiçado pelos milionários, não, cara. Mó bagulho brega também isso aí. Portão com número, velho. Para, né? Ô, Benja. Ô, Flavinho, eu sei que se entusiasmou. Fala, Flavinho. É verdade. O que me preocupa ao saber dessa notícia
é que os 19 banheiros muito provavelmente vão render mais 19 temporadas desse seriado, uma para cada banheiro. Imagina só quanto tempo vocês vão ficar falando desse negócio. Ô, Pascoal, fala um piloto de Fórmula 1 que tem uma casa dessa, igual o Jordan. 19 banheiros, Pascoal, parece tua casa. 19 banheiros, eu vou dizer um negócio pra você. Eu também tô com o mano, eu não sei pra que 19 banheiros, Benjamin. Uma coisa 9 quartos, 19 banheiros e ainda, Flavinho. Imagina colocar papel nos 19 banheiros, Pascoal. E depois outros capítulos podem ser acrescentados, tipo assim, a quadra de basquete, o ginásio de esporte, tem muita coisa que pode ser ainda acrescentada a essa série, não é, Flavinho? Você imagina quanto ele não gasta de... Você imagina, o Pipo, quanto ele não gasta de papel higiênico por mês? É uma conta bastante significativa. Agora, nessa daí, Benja, você levantou uma bola pro Flavinho, que se ele puder confirmar, eu não sei se isso foi rumor ou se concretizou de fato, mas o tal do Michael Schumacher, antes de infelizmente estar na situação que ele está hoje, né, lutando contra a vida, ele não só comprou uma mansão, mas ele comprou uma ilha para ele. Então eu acho que um cara que compra uma ilha para ele tem também um pouco mais de dinheiro, né? Foi assim, não. Na Ilha de Man era outra coisa. A Ilha de Man é um pequeno território ali perto da Inglaterra, onde ele foi policial voluntário. Ele não comprou ilha nenhuma.